Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos à nossa série de aulas de limites. Bom, nessa primeira aula nós vamos entender um pouquinho sobre o que são os limites de uma forma bastante intuitiva, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: os limites dão origem a toda a base do cálculo diferencial e integral, tá? Tudo tem base dentro dos limites. Em geral, os limites costumam ser a parte da matéria que é um pouco mais fácil, um pouco mais simples de compreender e tal, mas tem que ficar tudo bem claro. Então, olha só, os limites nascem com base em dois problemas. O primeiro deles é o problema da reta tangente e o segundo deles é o problema da área. Como é que são esses problemas? Bom, o problema da reta tangente é o seguinte: se nós tivermos um círculo, por exemplo, nós sabemos que traçar uma reta tangente é fácil, porque você pega o raio, coloca 90 graus e aí você gera uma reta tangente ao teu círculo, certo? Mas em uma curva qualquer, como é que eu vou garantir que qualquer uma dessas, que uma reta qualquer aqui que eu trace, vai ser exatamente tangente, vai ser a tangente perfeita? Eu não sei como fazer isso, certo? Então o que eu tenho que fazer? Nós temos que, basicamente, aproximar ao máximo uma reta qualquer de uma reta tangente. E a área, gente? Como é que eu calculo a área embaixo de uma figura? Digamos que eu queira a área dessa parte aqui. Bom, nós podemos aproximar de alguma forma, né, fazendo uma partezinha aqui, um retângulo aqui, e depois se aproximar por um triângulo. Mas como é que eu faço para essa área ser realmente perfeita? São esses dois problemas que nós temos: como gerar uma reta tangente perfeita e como gerar uma área perfeita. Então vamos pensar o seguinte, tá? Bom, começando aqui pela parte da nossa reta tangente, o que a gente vai ter que fazer? Bom, se a gente quer gerar uma reta tangente a essa curva, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? Vamos pensar o seguinte: nós vamos passar uma reta aqui, tá? Uma reta qualquer aqui nessa nossa curva. Então, olha só, tracei essa reta aqui. Essa reta aqui, ela é chamada de reta secante, certo? Por que ela é uma reta secante? Porque ela cruza em dois pontos. Essa aqui é a nossa reta secante, tá? Então, olha só, se nós queremos gerar uma reta tangente exatamente nesse ponto, o que a gente vai fazer? Bom, esse pontinho que nós temos aqui, tá? Que nós vamos chamar esse aqui de x0 e esse aqui de um x final, certo? Nós vamos ter que aproximar esse x final ao máximo do nosso x0, de forma que o que aconteça? Conforme a gente vai trazendo para mais perto esse x final, esse ponto vai caminhando, até que ele chegue bem perto do nosso ponto inicial. Então repara, nós vamos traçar aqui um ponto que está um pouquinho mais perto e outro está mais perto ainda, tá? O que vai acontecendo? Cada um dessas retas que a gente vai fazendo aqui, tá? Elas vão chegando cada vez mais perto de uma reta que nós possamos considerar como uma reta tangente. É exatamente isso que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar uma reta tangente nesse ponto. Mas agora a gente está aproximando esse x final aqui e trazendo o pontinho para cada vez mais perto. Bom, nós vamos colocar isso daqui, esse pontinho, tão perto, que nós vamos dizer que ele está no limite, tá? Ele está tão perto que ele está quase no x0. E aí nós vamos ter a nossa reta tangente. Pode ficar meio confuso de enxergar todas as retas aqui, né? Porque a caneta é meio grossa. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos fazer de conta que esse papelzinho que eu estou colocando aqui é uma lupa, certo? E nós vamos fazer um zoom naquilo ali. O que está acontecendo ali, gente? Tá? Nós vamos pegar aqui a nossa curva e nós vamos olhar o seguinte, tá? Ali está a nossa curva, tá? E a gente deu um zoom exatamente na parte onde está o pontinho. Se nós olharmos o pontinho, o outro está caminhando para ficar cada vez mais perto, certo? Está ficando cada vez mais perto. Então, sempre, nós vamos chegar em dois pontinhos e nós vamos traçar uma secante. Só que se a gente conseguir aproximar um ponto do outro de uma forma que seja tão próxima, mas tão próxima, que a gente possa dizer que eles estão praticamente um em cima do outro, no limite, né, da distância entre um e outro, o que vai acontecer? Nós vamos gerar a reta tangente.
Toda essa parte aqui, gente, vai abrir para a gente o cálculo diferencial. Tá? O problema da reta tangente vai para a parte do cálculo diferencial. E a segunda parte do problema é a seguinte. Bom, como que a gente vai calcular essa área aqui? Nós não sabemos como é que nós calculamos essa área, mas nós sabemos que a gente pode aproximar. E essa aproximação ela vai ser tão boa quanto maior número de retângulos que eu for utilizar para maior número de retângulos que eu for utilizar para calcular essa área. Então, o que a gente precisa? Na primeira parte aqui da reta tangente, nós temos que chegar no limite da proximidade, certo? No limite da proximidade. E nesse caso aqui, que nós queremos calcular o máximo de retângulos, nós queremos o quê? Nós queremos o máximo de retângulos, certo? Nós queremos o máximo de retângulos e nós queremos também fazer o quê? Com que essa distânciazinha, ou seja, a base do a nossa base do retângulozinho, seja o quê? Tão pequena que nós dizemos que se aproxima de zero. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo vai dar base à nossa teoria de limites, certo, gente? Então, olha só, se a gente quisesse, por exemplo, calcular, então, um limite. Vamos pensar aqui como que a gente calcularia de fato um limite, tá? Eu te dei aqui uma função, que é basicamente uma parábola bem simples, x² menos x mais 1, tá? E eu quero saber quanto que vale essa função em x igual a 2. O que tu vai fazer? Bom, calcular normalmente como a gente sempre fez, né? 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Ou seja, 4 menos 2, que dá 2, mais 1, que dá 3, certo? Então, se a gente for plotar aqui num gráfico, quando o x vale 2, o y vale 3. Beleza. Então, o que a gente vai dizer? Tá? Isso aqui é só para a gente entender rapidamente o que significa o limite. O limite nós vamos representar dessa forma. L e M, com o x tendendo a quanto? Com o x tendendo a 2 na nossa função de x que está lá em cima, tá? Que é o x² menos x mais 1. Quando o x tende a 2, o que a gente vai pensar? Bom, nós vamos se aproximar do nosso x tanto pela esquerda do que pela direita, certo? Então, olha só, se aproximando pela esquerda, nós vamos chegando justamente no 3. E se aproximando pela direita, nós chegamos justamente no 3 também. Então, nós dizemos o quê? Que o limite dessa função, quando x está tendendo a 2, ou seja, nós estamos se aproximando do 2, e nós estamos se aproximando do 2, o que acontece? Nós estamos se aproximando de y igual a 3, tá? Tudo isso daqui fica bem mais claro, a gente vê com bastante calma. Essa aula aqui é para a gente entender realmente como funciona o limite, tá? Qual é o embasamento para se criar a teoria de limites. E lembrar, né, que o problema da reta tangente vai aparecer para a gente no cálculo diferencial, que é a parte das derivadas, tá? E o problema da área é o problema do cálculo integral, certo? Então tá aqui toda a materiazinha que a gente vai ver ao longo de muitas e muitas e muitas aulas. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue assistindo a nossa série de aulas de limites. Muito obrigado e até logo!